Bom dia, meus amores. Sou Dani Marques, né, professora de matemática, e hoje nós daremos continuidade ao assunto dos números reais, tá? O conjunto dos números numéricos, né? Onde eu dividi em algumas partes. Essa será a nossa primeira parte, falando em relação às páginas do livro, tá? A página 34, 35 e 36, onde a página 36 é exercício e ela vai ficar para vocês fazerem sós, além da ficha extra, ok? Então, iniciando o nosso assunto, ok? Vamos lá. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R, que inclui os números naturais, o conjunto dos números naturais, né, que é o conjunto dos números N, né, onde são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Também está incluído o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? De onde vai dos números negativos até os positivos, né? Exemplo aqui está menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Também inclui o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, né? Onde sai do negativo até o positivo nessa sequência, onde está dentro os números que podem ser transformados em fração, né? E os números com vírgula, tá bom? Com vírgula que podem ser transformados em fração, são os números decimais, tá? Decimais exatos, como a gente comenta. E também tem os números irracionais, que são aqueles números que você não tem como transformá-los em fração, tá bom? Está representado pela letra I, onde foi visto no vídeo anterior, tá? Exemplo, raiz de 2, raiz de 3, π, número de Euler, entre outros. Representando a união dos conjuntos, né, expressando através de diagrama, utiliza-se a expressão conjunto dos números reais é igual ao natural unido do inteiro, unido do que, do racional, unido do irracional, ou simplesmente real é igual ao racional unido do irracional. Por que isso? Justamente porque o racional é o mais completo, né? Porque dentro dele está o inteiro e o natural. Tá? Então, eu posso pegar somente o de fora, né? Porque ele já tem incluído dentro dele, né? Já está incluído nele o Z e o N. Tá bom? Então, eu posso simplesmente pegar só o Q e o I e dizer que é o conjunto dos números, a união desses dois conjuntos do Q e do I é o conjunto dos números reais. Né? Lembrando que R, números reais, N, números naturais, o U é a união dos conjuntos, Z, números inteiros, Q, números racionais e o I, os números irracionais. Então, concluímos que o conjunto dos números reais engloba 4 conjuntos de números naturais e inteiros, racionais e irracionais. O conjunto dos números racionais, o Q, é formado pelo conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, N e Z. Por isso, todo número inteiro é racional, ou seja, Z está contido em Q. O conjunto dos números inteiros, Z, inclui os números naturais, o N. Em outras palavras, todo número natural é um número inteiro, ou seja, N está contido em Z.
Vamos falar então agora sobre algumas propriedades para os números reais. Existem várias propriedades a respeito dos números reais, que são as extensões, das propriedades dos números racionais. São bem parecidas, tá bom? O conjunto dos números reais é um conjunto completo. Existe uma relação feita entre o conjunto dos números reais e a reta numérica, que é construída da seguinte maneira: para cada número real existe um e apenas um ponto representando-o na reta numérica. É possível mostrar que a reta não contém nenhum furo, isto é, ponto que não represente número real algum. Portanto, o conjunto dos números reais é completíssimo. Tá? Tá aqui o exemplo de uma reta numérica, onde ela vem do negativo indo para o positivo. Dentro dela, aqui, ó, esse aqui é um exemplo de número inteiro, aqui do número racional, né? Só que negativo. Aqui, ó, zerou, né? Continua sendo inteiro, mas eu também posso ser chamado de número natural, né? Esse número daqui, ó, 1,4142, como ele não tem fim, eu não posso representar ele através de número de fração, então esse aqui é um número irracional, né? Então, mas como ele é positivo e está depois do 1, ele está aqui, ó, locado aqui, 1,4, antes do 1,5, né? Tá? Tem um ponto para ele. Essa fração, aqui está o número de Euler, né? Euler. Então, o número é 2,718 e assim vai por diante. Tá antes do 3, né? Porque é 2,7. Tá aqui π depois do 3, né? Do número inteiro 3, na reta numérica, que ele é 3,14, então 3,1 após, né? E assim por diante, tá bom? Aqui a reta numérica dos números reais. Comutativa é outra propriedade. Então, o modo de organização dos números não altera o resultado da operação. Dito isso, dados os números A e B, qualquer um, tá? Essa propriedade é expressa como A mais B é igual a B mais A. Então, eu tenho dois números somados, eu posso simplesmente inverter, tá bom? O somatório. Não vai alterar no resultado, tanto na adição quanto na multiplicação, ok? Então, a inversão da posição, ele não vai alterar na resposta. Associativa. As operações que compreendem dois ou mais números devem ser resolvidas de 2 a 2. O reagrupamento desses números não altera o resultado. Dito isso, dados os números A, B e C, a propriedade associativa é expressa como? Vamos lá. A mais B mais C. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, ó, A mais BC, esse grupo com esses dois números, tá? Ou eu posso fazer A mais B, depois adicionar com C, tanto faz, não vai alterar na resposta, tá? E se eu for fazer a partir da multiplicação, eu posso simplesmente pegar esse produto, né, o produto de B e C, ou eu posso também pegar o produto desse A vezes B, tá? Não vai alterar o resultado dos produtos, ok? Vamos lá. Distributiva, outra propriedade. Então, é uma propriedade que se aplica à expressão algébrica que envolve duas operações ao mesmo tempo.
fica definido que a soma dos produtos será igual ao produto da soma, com base no cálculo. A multiplico vezes B mais C. Então, A, produto de A com B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. E se eu pegar, primeiro somar para depois multiplicar, vai dar no mesmo, né? Porque posso fazer de um outro jeito, que é B vezes A mais C vezes A. O de fora do parênteses, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Tá bom? Então, o A aqui, ele vai multiplicar o C e o A. Aqui, se a multiplicação vier antes ou se a multiplicação vier depois. Tanto faz. O resultado ele não vai ser alterado. Elemento neutro. Essa operação refere-se aos elementos que não geram influência dentro de uma operação. Na soma, o elemento neutro é o zero, né? E na multiplicação, o elemento neutro é 1. Então, A mais 0 é A. E para a multiplicação, A vezes 1 é A. Ok? Seus elementos neutros. Elemento inverso. Para essa propriedade é aplicada a seguinte regra. Para todo número real existe o inverso. O resultado da operação entre esses dois números sempre é o elemento neutro. Então, para a soma, a soma de um número mais o seu inverso, né, que está expressando aqui, A mais A menos A positivo menos A negativo é igual a 0. Né? Exemplo, eu tenho mais 5 com menos 5. O resultado é 0, né? Porque eu tenho 5. Vou tirar 5, então dá 0. Para multiplicação, o número normal, o número A qualquer, com o inverso de A, que é 1 sobre A, vai dar 1, né? Então, eu tenho A vezes 1 sobre A é igual a 1. Então, eu tenho aqui, 2 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicação de fração. Então, eu multiplico em cima e repito de baixo. Então, 2 vezes 1, 2 sobre 2, 1. Né? Então, é representado genericamente por essa fórmula daqui. A vezes 1 sobre A, onde A posso botar qualquer número, né? A sua resposta sempre vai ser o seu elemento neutro, né? Sempre vai ser 1. Ok? Então, agora, visto todas as propriedades, eu posso fazer... Vou dar exemplo de um exercício, tá bom? Vamos lá. Exemplo. Identifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. Então, todo número natural, ele é inteiro? Sim, claro, tá? Super verdadeiro essa questão, tá? Por quê? Eu tenho o número natural, são aqueles positivos. Então, o número 5, ele é inteiro? Sim, ele é inteiro, tá? Número 2, o número inteiro, ele é natural? Aqui não, aqui eu tenho que ter cuidado, porque aqui é falso. Porque o número inteiro, ele compreende nos números negativos e nos números positivos. O número natural é somente os positivos. Então, exemplo para essa segunda aqui, eu tenho menos 5 é natural? Menos 5 não é natural. Menos 5 ele é inteiro. Tá bom? Então, terceiro, todo inteiro ele é racional? Sim, verdadeiro, tá? Justamente porque qualquer número inteiro eu posso transformá-lo em fração, onde os números racionais são aqueles que eu transformo em fração. Então, a resposta aqui é verdadeira, tá bom? Quarta alternativa. Os irracionais são racionais? Não, tá? Falso. Por quê? Os irracionais, eu não consigo transformá-los em fração, mas os racionais, sim. Então, os irracionais, eles não conseguem ser transformados em fração. Logo, essa alternativa, ela é falsa.
5. Inteiro, ele é real? Sim, verdadeira, tá? Justamente porque o inteiro, o conjunto dos números inteiros, ele está dentro, ele está contido no conjunto dos números reais. Então, essa alternativa aqui, ela é verdadeira. 6. Todo número, ele é real? Sim, ele é verdadeiro, até porque a gente só estudou até esse. Então, a gente só vai ter o conjunto dos números reais. Mais uma observação. A partir do ano que vem não, vocês vão ter um pouco mais de conhecimento, mas de verdade, lá no terceiro ano, vocês vão aprender sobre um conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos, onde esse eu posso explicar a resposta para a raiz quadrada de um número negativo, tá? Onde fica somente os números reais, os números complexos, desculpa, certo? Então, até o que a gente está estudando agora, eu posso dizer que todo número ele é real, sim, tá? Ele é verdadeiríssimo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, essa é a finalização da primeira parte do conjunto dos números reais, ok? Então, beijo para vocês e até um próximo vídeo.